Hepatite A é uma doença clássica da falta de saneamento básico, né? Porque é de transmissão oral-fecal, né? A pessoa elimina o vírus nas fezes e os outros se contaminam consumindo alimentos infectados. Quando você compara a situação da hepatite A hoje no Brasil e a de, 30, 40 anos atrás, quais são as principais diferenças? Olha, há 30, 40 anos, o indivíduo raramente chegava aos 10, 15 anos sem ter tido contato com o vírus A, mesmo nas famílias mais abastadas. O vírus circulava no ambiente intensamente porque nós tínhamos problemas com o suprimento de água, com esgotamento sanitário. Nós hoje continuamos com esses problemas. Mas, sem dúvida, o Brasil implantou programas de saneamento básico e melhoramos enormemente o suprimento de água potável. Isso foi um avanço enorme, inclusive no Nordeste. Então, isso tem mudado o cenário. Nós temos hoje boa parte dos adultos que chegam aos 30, 40, 50 anos sem ter tido contato com o vírus. Isso está sendo cada vez mais comum. No Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia, nós acabamos de fazer um estudo e, entre profissionais de saúde e estudantes, 45% estavam descobertos para a hepatite A. O que significa que nós temos que repensar a hepatite A no Brasil e repensar na questão da vacinação, pelo menos para grupos de risco. Eu sei que a vacina é cara, mas eu acho que a essa altura, com essa mudança de cenário, já é custo efetivo vacinar. Considerando que o vírus da hepatite B pode ser transmitido por objetos perfurantes e cortantes usados por outras pessoas, pode ser transmitido por via sexual, é uma doença sexualmente transmissível, e da mãe para o filho, você acha que cabe definir grupos de risco para a hepatite B? Não claramente grupo de risco, mas eu acho que os indivíduos que têm alguns tipos de comportamentos que são hoje muito comuns, esses indivíduos precisam ser rastreados. Por exemplo, o sexo inseguro. O indivíduo que pratica sexo varia o parceiro e não utiliza camisinha e não foi vacinado. Esse é o indivíduo que isso não é propriamente um grupo de risco, mas é um comportamento de risco. Então, ele deve ser rastreado. Mas existem situações no Brasil que são absolutamente pontuais e peculiares. Por exemplo, a hepatite B na Amazônia não parece ter uma importância tão grande na transmissão sexual, no que se refere à transmissão sexual. A transmissão na Amazônia acontece no seio da família, ela é intrafamiliar e é entre 1 e 10 anos de idade. Quer dizer, é uma outra situação absolutamente desconhecida. A transmissão de mãe para filho, se ela acontece no nosso país hoje, é porque alguém falhou. Ou falhou o médico, que não solicitou o exame, que deveria solicitar, porque isso é uma recomendação há mais de 10 anos, não solicitou no pré-natal. Ou falhou o sistema de saúde, porque não foi capaz de prestar uma assistência digna, correta para o paciente, ou faltou a instituição que não solicitou os meios de prevenção, no caso a vacina e a imunoglobulina hiperimune chamada de HBIG. Então alguém falhou. Então numa situação como essa, para mim, é muito grave. Você acha que o Brasil tem condições de acabar com a transmissão da hepatite B da mãe para o filho? Sim. Hoje nós temos uma cobertura de pré-natal bastante ampla. Agora, temos ainda alguns bolsões onde a assistência pré-natal é bastante precária. Mas na maioria dos nossos municípios é possível, sim, fazer um pré-natal e é possível fazer um teste rápido para hepatite B. Um teste rápido para hepatite B pode ser feito até na maternidade. Se a mãe não fez o pré-natal, ela chega na maternidade, na hora que ela vai parir, na hora que ela vai ter o seu bebê, faz o teste rápido. Se o teste der positivo, a criança deve ser vacinada. Ou simplesmente adotar a vacinação universal na instituição como uma política pública de saúde. O setor do Ministério que coordena a AIDS é o mesmo que coordena as hepatites. Alguns médicos são críticos, acham que as duas doenças são muito diferentes, que não deveriam estar localizadas na mesma seção. Qual é a sua opinião? E a minha visão é que há uma expertise do programa de AIDS que pode ser muito bem utilizado no programa de hepatite, sobretudo na questão do aconselhamento, do uso dos CTAs e do rastreamento, o uso de testes rápidos. É um saber que já está testado, já está
sendo utilizado há muito tempo e que pode ser muito útil para os portadores de hepatite. Então, nesse contexto, acho que é possível, sim, se fazer uma simbiose entre esses dois programas. São doenças com peculiaridades diferentes, mas são doenças também que têm algumas semelhanças na via de transmissão. Portanto, algumas ações, como redução de danos, programas de educação médica, eles podem ser comuns para todos os vírus, o HIV, a hepatite B, a hepatite C e a hepatite D. Então, nesse aspecto, eu vejo vantagem. Isso pode tirar um pouco de visibilidade das hepatites virais? Pode. Mas isso, as nossas sociedades de infectologia e de hepatologia podem agir modulando um pouco isso e trazendo a importância das hepatites virais, que, do ponto de vista de saúde pública, hoje é maior do que o HIV no Brasil. Nós temos muitas campanhas para o uso de preservativo como uma forma de prevenção à AIDS. Por que nos fala como uma forma de prevenção à hepatite B, que é uma doença com muito mais facilidade de transmissão do que a AIDS? Sem dúvida, essa é uma questão que eu considero crucial. Falar isso para quem precisa ouvir. E quem precisa ouvir são os adolescentes que estão iniciando a vida sexual. Precisa ouvir isso nas escolas. Por que nós não falamos disso? Porque as hepatites virais no Brasil são historicamente doenças negligenciadas. Com todas as oposições que nós sabemos que acontecem em nosso país para se falar de temas polêmicos como o sexo, se conseguiu fazer isso para o HIV. Por quê? Porque em um determinado momento houve uma priorização desse tema no nosso sistema de saúde, por uma série de motivos. Mas a hepatite ainda não teve essa oportunidade. Está tendo agora. Eu acredito que nesses próximos 2, 3 anos nós vamos ter uma mudança radical no que se refere aos programas de hepatites virais no país. A vacina contra a hepatite B deve ser administrada em 3 doses, né? A primeira hoje, a segunda daqui a 30 dias, a terceira daqui a 6 meses. Isso é um complicador, não? É um enorme complicador. Habitualmente, a cobertura vacinal ela só é completa se as 3 doses foram tomadas. O indivíduo pode até fazer a seroconversão, a viragem, criar anticorpos na primeira e na segunda dose, mas a memória imunológica, que é aquela situação em que o organismo vai lembrar sempre de que ele vai produzir aquele anticorpo toda vez que o vírus tentar penetrar no corpo, e essa só se tem com a terceira dose. Portanto, para se considerar uma cobertura, tem que tomar as 3 doses. E o indivíduo habitualmente toma a primeira, alguns tomam a segunda e muito poucos tomam a terceira dose. Isso é uma grande perda de recursos e perda de efetividade do sistema, porque esse indivíduo ele se sente vacinado, porque ele tomou uma dose, ele fica até mais tranquilo para se expor e, na verdade, ele não está protegido. E, na sua opinião, qual é a melhor forma de manter o controle, quer dizer, de saber se as pessoas estão realmente tomando as 3 doses da vacina? Uma das estratégias é trabalhar com as escolas, a vacinação entre jovens, sobretudo jovens na faixa onde eles estão iniciando a vida sexual. Os Estados Unidos tiveram uma boa experiência com essa estratégia. Uma outra estratégia é levar essa questão à matrícula escolar. Vacinação atrelada à matrícula escolar. Há quem diga que isso teria algumas dificuldades, mas eu acredito que a resposta será melhor do que essa que nós temos hoje. Você acha que nós, médicos, deixamos de pedir os testes para a hepatite B? Cada vez o médico tem menos tempo para se dedicar ao seu paciente e menos tempo para fazer um bom interrogatório ao seu paciente. O chamado interrogatório sistemático, onde a gente pergunta muita coisa além da queixa principal do paciente, muita coisa que vai além da doença que motivou a ida do paciente ao médico. Mas, independente disso, acho que os médicos pedem pouco, sim. E pedem pouco por vários motivos. Um deles é o desconhecimento sobre o tema. Se nós pegarmos o exemplo da hepatite C, a hepatite C ela foi descoberta em 1989. Os testes ficaram disponíveis a partir de 1994. Então, muitos médicos, durante o seu curso médico, não tiveram qualquer experiência com a hepatite C. Então, ignoram o tema absolutamente. Qual o panorama da hepatite C no Brasil? No Brasil, como em todos os continentes, a hepatite C tem uma distribuição mais homogênea. Mas o que nós podemos dizer como peculiaridade é que a hepatite C no Brasil é uma doença mais urbana. Talvez porque no ambiente urbano o indivíduo tinha mais chance de se expor
as vias de contágio do vírus, como, por exemplo, as transfusões sanguíneas, porque tinham acesso a serviços de saúde, a injeções com seringas de vidro, porque tinham acesso fácil à farmácia, ou mesmo a drogas venosas, que é um hábito claramente urbano. Então, por conta disso, provavelmente a hepatite C se concentrou mais no Brasil, nos centros com maior complexidade urbana, onde tem uma certa homogeneidade. Mais ou menos de 0,5% a 1% da população contaminada nessas cidades, à exceção da região norte também. No Acre, chega próximo a 3% a prevalência do vírus da hepatite C. Talvez porque lá, por conta do tratamento da malária com seringas de vidro e o uso de outros medicamentos injetáveis, tenha contribuído para disseminar mais a doença. Como é a transmissão da hepatite C? A hepatite C não é uma doença sexualmente transmissível. Ela pode até ser transmitida pela via sexual. Isso é descrito em alguns grupos de homens que fazem sexo com homens e com algumas práticas específicas de sexo traumático. Pode acontecer, isso está descrito, inclusive, a disseminação entre grupos que praticavam sexo. Mas, habitualmente, a hepatite C não é considerada uma doença de transmissão sexual. O vírus ele se concentra menos no sêmen, ele resiste menos aos nossos mecanismos de defesa no líquido vaginal. Portanto, ela é uma doença de transmissão parenteral, o que significa que é necessário ter um instrumento que seja contaminado com o sangue de uma pessoa que tem o vírus e esse instrumento é colocado em contato com a pele de outra pessoa e faz uma solução de continuidade, uma pequena feridinha que permite a entrada do vírus na corrente circulatória. É assim que se transmite. E no Brasil, a maior parte dos indivíduos se contaminou por práticas como essa no passado. Transfusão sanguínea antes de 1994 ainda é um fator importante, mas o fator mais importante foi o uso de medicamentos lícitos em farmácia, mas com seringa de vidro. Esses indivíduos sequer partilhavam a seringa, mas eles se contaminavam porque a seringa era mal esterilizada. Diferente do que acontece na Europa, nós temos bem menos casos de usuários de droga ilícita venosa, muito menos. Mas nós temos um outro grupo também que é curioso, os indivíduos que se tatuaram no passado em situação absolutamente anômala, por exemplo, tatuagens na praia, sem nenhum recurso de desinfecção, etc. Isso foi comum na década de 70 e 80 no Brasil. Muitos se contaminaram dessa forma. Então, eu diria que a peculiaridade do Brasil é ter menos usuários de drogas ilícitas, ter mais usuários de drogas lícitas, mas que tomavam os seus medicamentos com seringa de vidro. Essa é a grande peculiaridade do país. Qual é o tratamento clássico da hepatite C? A hepatite C tem a base do seu tratamento em 2 medicamentos. Um medicamento que é chamado interferon, que é um imunomodulador. Ele ativa o sistema imunológico do paciente para que ele lute contra o vírus. E há outro medicamento chamado ribavirina. Nós não sabemos exatamente qual é a ação da ribavirina, mas sabemos que a ribavirina é absolutamente essencial para o sucesso do tratamento. A combinação desses 2 fatores, desses 2 medicamentos, por 24 ou 48 semanas, podem gerar resposta chamada virológica sustentada, ou seja, cura, entre 40% e 90% dos pacientes que tomam esses medicamentos. Isso vai depender de uma combinação de fatores. A média é que 50% dos pacientes podem responder perfeitamente bem a esses 2 medicamentos. O interferon é um medicamento que é caro, tem efeitos adversos e é preciso saber manejar os efeitos adversos. Caso contrário, a interrupção do tratamento pode comprometer todo o esforço que foi realizado. Isso, infelizmente, acontece com muita frequência, Drauzio, porque nós temos algumas dificuldades em centros de referência em hepatologia, com equipes multidisciplinares que realmente acolham esses pacientes e possam manejar os efeitos adversos. A ribavirina também tem efeitos adversos e muitas vezes o indivíduo necessita reduzir a dose da ribavirina, o que costuma ser também desastroso, porque compromete o tratamento como um todo. Então, a base é essa. Agora, nós temos algumas situações que vão mudar no futuro próximo. Nós estamos com novos medicamentos chegando, que são chamados DAAs, ou medicamentos de ação direta. Esses são antivirais. Esses se associam ao interferon, mas eles
alteram a capacidade do vírus, eles atrapalham o vírus no seu processo de replicação. Eles aumentam a nossa chance de sucesso para 70% em média, mais ou menos. Eu acho que esse é o futuro do tratamento da hepatite C. Na Amazônia existe um tipo específico de hepatite, que é a hepatite delta, mas que só ataca aqueles que têm hepatite B. Como é que se explica esse comportamento? O vírus delta, ele é mais próximo dos vírus das plantas, especialmente do vírus que causa uma doença no tabaco, no fumo, que se chama mosaico do tabaco. E ele provavelmente emergiu das plantas e aprendeu a infectar os humanos. Mas como ele é um vírus defectivo, ele não tem todos os instrumentos para se replicar no corpo humano. Então ele utiliza parte do vírus da hepatite B para o seu ciclo replicativo. Então, literalmente, o vírus delta é um parasita de outro vírus. Ele só causa doença em quem tem a hepatite B, porque ele necessita de alguns instrumentos que são doados pelo vírus da hepatite B ou tomados do vírus da hepatite B para que ele faça o seu ciclo de replicação, de reprodução. No momento que ele faz o ciclo de replicação e reprodução, o fígado acaba lesado indiretamente, porque o sistema imunológico do hospedeiro tenta debelar a infecção e aí acaba lesando o tecido hepático. E como é o quadro clínico da hepatite B quando combinada com hepatite delta? O quadro clínico parece muito. A hepatite B e a B mais delta. A diferença é que a hepatite B mais delta é mais agressiva, mais rapidamente progressiva. Em 5 anos pode levar a cirrose. Isso não é habitual na infecção pelo vírus da hepatite B isoladamente. Então, a mensagem é: o vírus delta acelera a evolução do vírus da hepatite B, mas acelera muito. Os brasileiros são muito preocupados com o fígado, né? Todo mundo tem uma receita, um remedinho na farmácia para proteger o fígado, um chazinho. Quais são os riscos desse tipo de medicação, de automedicação? Olha, o brasileiro adora a automedicação e adora aquela medicação que é que tem muito fácil acesso, né? Então isso é um problema muito sério. A primeira coisa que eu vou lhe falar é o seguinte: não existem medicamentos alopáticos, comprados em farmácia, que tenham capacidade de proteger o fígado. Os chamados protetores do fígado não têm estudos científicos que suportem essa função desses medicamentos. São dos medicamentos mais vendidos no Brasil. Existem vários, uma gama enorme. Muitas farmácias do interior do país têm esses medicamentos como líder de vendas. Nenhum deles tem comprovação. Do lado dos fitoterápicos, a situação é ainda pior, porque não tem comprovação de eficácia, mas não tem também estudo de segurança. Portanto, eles nunca foram estudados. Se você não sabe a eficácia, você não sabe a segurança. Então, o indivíduo está se expondo a riscos. Vários fitoterápicos e vários insumos vegetais que são a base dos chás, das infusões e das garrafadas que os brasileiros tomam, são capazes de causar doença no fígado. Vários. Cáscara sagrada, sene, espinheira santa, poejo, sacaca, cava-cava, mas é um sem número desses medicamentos que são capazes de causar hepatite grave. Inclusive, nos nossos centros de transplante, a nossa experiência hoje é que nós temos mais casos de hepatite fulminante tóxica causada por fitoterápicos e insumos vegetais do que por alopáticos, o que demonstra o tamanho do problema no Brasil. E o Brasil desconhece esse problema. Quais são as dificuldades que vocês, hepatologistas, encontram quando alertam para essa situação das hepatites no Brasil? O principal é a falta de informação. Acho que a falta de informação para as pessoas é muito grande em relação às hepatites, mas nós lidamos também com uma certa dificuldade de carência de programas de educação médica continuada. Eu acho que as hepatites não são um problema relacionado aos hepatologistas, mas a todas as especialidades médicas. Até porque boa parte das hepatites virais, o indivíduo não tem sintoma. Então o diagnóstico é feito pelo cuidado do médico, no interrogatório sistemático, na solicitação dos exames. Se nós tivéssemos um programa de educação médica onde essa questão fosse levada mais
com mais intensidade aos nossos colegas de todas as especialidades, eu tenho certeza que nós teríamos mais pacientes se beneficiando do tratamento. Que caminhos o portador de hepatite crônica B ou C é obrigado a percorrer no sistema de atendimento público no Brasil? Por ser uma doença assintomática, o diagnóstico deve ser feito na comunidade, pelo programa de saúde da família, pela atenção básica, e não é isso que acontece. Isso por conta justamente do pouco interesse que se tem nesse assunto e da pouca divulgação do assunto, como também da ausência de programas de capacitação da assistência básica e do programa de saúde da família. Então, o primeiro é ter acesso à rede no diagnóstico laboratorial inicial. Segundo é que, uma vez diagnosticado, esse indivíduo é encaminhado a um centro de referência em hepatologia. São poucos centros de referência em hepatologia no país, muito poucos. O próximo aspecto que eu gostaria de mencionar é a dificuldade para o acesso aos exames. Eu estou imaginando um paciente do sistema público de saúde com todas as carências, que uma vez diagnosticado, ele vai esperar por uma consulta algum tempo. Depois da consulta, ele deve fazer um exame de biologia molecular num outro local. Ele se desloca para um outro local. Depois ele tem indicação de uma biópsia do fígado. Ele é encaminhado para um outro hospital e lá ele aguarda um ano e meio numa lista em muitos locais do Brasil, por conta de que também há escassez de profissionais que realizam a biópsia e também porque necessita de um leito hospitalar, que também são escassos no Brasil. Na sua experiência, em média, quanto tempo uma pessoa leva entre receber o diagnóstico e começar o tratamento pelo SUS? Braulio, é muito variável, porque o Brasil é um país extremamente heterogêneo. Nós não podemos pensar da mesma forma diante de um indivíduo que recebeu o diagnóstico de uma hepatite B ou de uma hepatite C em Santa Rosa, isolado lá no Acre, e outro que estava em São Paulo ou em Salvador. São situações absolutamente diferentes. Mas, obviamente, em todos os locais do Brasil, no serviço público, ele vai ter dificuldade em marcar consulta. Isso porque os serviços de hepatologia estão absolutamente sobrecarregados, trabalhando acima da demanda. Eu posso falar na nossa experiência em Salvador. Nós ampliamos os ambulatórios, atendemos hoje freneticamente, mas ainda temos uma espera de 6 meses entre o diagnóstico e a marcação da consulta. Nas hepatites crônicas, a pessoa passa muitos anos, 20, 30 anos, sem apresentar nenhum sintoma. E muitas vezes, quando o diagnóstico é feito, a doença já está avançada, está nas fases finais de evolução, cirrose, câncer de fígado. E aí a única solução é o transplante. Qual é o peso das hepatites no âmbito dos transplantes no Brasil? Olha, no Brasil, mais de 50% das indicações de transplante são por hepatites virais. Essa é uma situação absolutamente inaceitável, porque nós estamos falando de doenças que têm tratamento, têm cura e têm controle. Portanto, significa que nós estamos diagnosticando muito tardiamente os nossos pacientes. Isso é uma situação perversa também, porque para cada paciente transplantado, outros tantos morrem esperando um órgão na fila de transplante. Então, se nós pudermos evitar que o paciente chegue à fase avançada da doença, nós vamos salvar mais vidas, contemplando pacientes que têm outras doenças hepáticas, como hepatite autoimune, cirrose biliar primária, uma série, própria doença alcoólica do fígado, uma série de outras doenças que acabam preteridas do transplante em função do grande número de pacientes com hepatite C. É uma situação que só vai se resolver com o diagnóstico precoce, com a ampliação da rede de assistência aos portadores de hepatite no país. E a escassez de órgãos, a penúria de órgãos é um problema seríssimo no Brasil, porque nós não conseguimos aumentar as doações na medida das nossas necessidades. Nós continuamos com índices de doação muito pífios. Então, se você observar que na Europa nós temos de 18 a 22 doações por milhão de habitantes, no Brasil os melhores estados chegam a 12 a 14 por milhão de habitantes. E a boa parte dos estados do Nordeste, por exemplo, alcançam 4 por milhão de habitantes, né? É muito pouco. E a gente não vê num curto período de tempo uma mudança radical nesse cenário, não. Eu costumo dizer o seguinte: onde o SUS funciona bem, melhora a doação. Uma questão muito simples, Drauzio. Quem não recebe, não doa. Local onde o paciente
tem uma assistência à saúde deficiente e que sofre, que pena no serviço público de saúde, é muito difícil sensibilizar essa família para doar órgão, porque a família está revoltada. Está revoltada com o tipo de assistência que recebeu. Nos locais onde o SUS tem um acolhimento melhor, onde nós temos vagas de UTI para os pacientes que têm doenças mais graves, onde esses pacientes não ficam pelos corredores entubados, aguardando um atendimento, a doação aumenta. Isso é natural.